Olá, seja bem-vindo, gestor, gestora, prazer imenso, meu nome é Cleito, aqui nós ensinamos as empresas a lucrarem mais. Eu trabalho com treinamentos desde 2008, são 13 anos nessa jornada, contribuindo, auxiliando as empresas de forma estratégica, com treinamentos, com consultoria, para que elas possam se tornar mais lucrativas. E o objetivo desse vídeo de hoje é ajudar você, gestor, gestora, a montar, preparar um treinamento de forma eficiente e rápida para a sua equipe. Recentemente estava lendo no portal da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento que mesmo em meio à crise econômica provocada pela questão da pandemia, as empresas estão investindo cerca de 30% a 40% a mais em treinamentos em relação ao ano de 2020. Estão preocupadas em treinar, capacitar os seus funcionários para que eles possam ser mais assertivos na hora de efetuar uma venda. Nós sabemos dos desafios e também das transformações que nós estamos encontrando no varejo em si. Muitas empresas que atendiam no físico estão atendendo também em plataformas como Marketplace e e-commerce. E isso torna-se um grande desafio para os modelos tradicionais, exigindo em si a preparação do seu time de vendas. Uma outra informação relevante é que 11% dos brasileiros estão insatisfeitos com o modelo de atendimento das empresas. Esses dados foram levantados através da empresa Ribol, que trabalha exatamente com monitoramento do mercado de consumo. Essa pesquisa foi realizada em outubro de 2020. Ou seja, esse dado demonstra o quanto é importante de você estar treinando, capacitando a sua equipe para que ela possa fazer um atendimento de forma eficiente. O cliente, quando ele entra dentro da sua empresa, ele precisa ser tratado de uma forma diferente do que se fazia antes da pandemia. Esse cuidado faz com que ele se torne o seu cliente de fato, compre algo de você e, quiçá, de repente, possa até mesmo indicar a sua empresa. E detalhe, quando nós treinamos as nossas equipes, nós entregamos ferramentas para elas, nós podemos, por exemplo, criar metas individuais. E essas metas individuais vão trazer clareza daquilo que ele precisa fazer e a maneira de como ele vai fazer para alcançar esse resultado. Gente, e é incrível! As empresas que não treinam, elas têm uma maior dificuldade de atingir as suas metas. Algumas elas até atingem as metas, mas é na base do desespero. E a diferença é muito grande. Esse desespero dessas empresas que não preparam, né, que não treinam, que não investem nisso, não se dedicam, né, parte do seu tempo para treinar os funcionários, ela começa a chegar no final do mês, ela começa a fazer descontos, esse desconto às vezes acaba corroendo parte do seu lucro, ela começa a cobrar, exigir dos funcionários uma performance sem entregar uma ferramenta adequada, sem entregar uma estratégia adequada, e ela pede para o funcionário começar a utilizar as mídias sociais, utilizar o WhatsApp, convidar pessoas para irem até a loja, e nem sempre essas estratégias são as mais assertivas. Repito, algumas até atingem suas metas sem treinar os seus funcionários, mas é na base desse desespero, porque precisa fechar a sua meta de vendas. Diferente daquela que treina, que entrega as ferramentas, que se preocupa com a meta o mês inteiro, que ela tem esse acompanhamento dos seus funcionários. Então a diferença é gigantesca. Tá, e aí você deve perguntar, mas qual que é a vantagem do gestor aplicar o seu próprio treinamento e não terceirizar esse treinamento para um consultor, alguém de fora? Para e pensa o seguinte, gente. Muitas vezes, o treinador terceirizado, ele pode sim até dar resultado para a empresa. Só que, normalmente, esse treinador, ele já vem com algo pronto, ele já vem com um produto encaixotado. Ele até faz algumas perguntas, faz algum diagnóstico, busca conhecer a empresa, para poder atender às necessidades dessa empresa em si. Só que a maneira de como ele aplica, ele acredita que é a maneira mais assertiva, porque é a realidade dele. Inclusive, hoje eu estava com um empresário, e o empresário disse, olha, uma dica que eu dou para os consultores, para os treinadores, para os facilitadores, antes de você aplicar algo, entenda a realidade da empresa, que às vezes o empresário não tem aquele tempo, às vezes os funcionários não são capacitados, ou seja, é uma realidade em que nós precisamos ter essa conscientização. Já o empresário, o gestor, o líder, ou aquele multiplicador dentro da empresa, ele conhece cada funcionário que está ali dentro.
ele conhece como é o modelo de trabalho daquela pessoa, ele sabe como aquela pessoa vai reagir diante de uma meta, diante do desafio, o comportamento dele. Ele está vivenciando o dia a dia desse funcionário. Uma outra situação que também pode influenciar está relacionada à questão do custo-benefício. Quando você contrata um treinador terceirizado, o custo é muito maior do que você capacitar alguém dentro da sua empresa para treinar os demais funcionários dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade. E quando eu falo custo-benefício, além do valor, eu falo também questão de tempo. De repente, o tempo é menor, porque ele vai exatamente na necessidade do seu time, naquilo que precisa ser trabalhado. E aí ele acaba sendo mais eficiente. Uma outra vantagem quando você capacita, treina alguém dentro da sua empresa para multiplicar, para ser esse multiplicador, ou você, gestor, se preparar e aplicar o seu próprio treinamento junto ao seu time, é que você tem como fazer esse treinamento de forma constante. E por incrível que pareça, nós, seres humanos, aprendemos somente pela repetição. O treinador terceirizado, ele vem, ele aplica o treinamento, ele terminou, ele volta, e aí se você queira repetir o treinamento, você tem que fazer uma nova contratação para que ele repita aquele treinamento junto aos seus funcionários. Quando você tem alguém ali dentro da empresa aplicando esse treinamento, sempre que necessário, ele pode estar recapitulando, ele pode estar treinando novamente os seus funcionários, repetindo as técnicas até que eles possam absorver, até que eles possam estar bem capacitados, engajados, fazendo o que precisa ser feito. Sem contar que essa pessoa também, ela vai estar observando no dia a dia as falhas da empresa. Ela consegue enxergar o que precisa ser feito, o que precisa ser alinhado, o que precisa ser trabalhado com os seus funcionários. Diferente do terceirizado, que ele não tem essa compreensão. Ele vai ver aquilo que você diz para ele, mas quem está vivenciando vê os detalhes que às vezes a gente não consegue transmitir para esse terceirizado. Sem contar que essa pessoa, além de aplicar, ele vai estar acompanhando e cobrando a performance da equipe, a aplicação dessas ferramentas para que possam atingir os resultados, para atingir as metas. Ou seja, resumindo, treinar a sua equipe através de alguém que está ali dentro da empresa, no dia a dia, torna-se muito mais eficiente do que você trazer uma pessoa de fora. Essa pessoa de fora, repito, ela pode sim auxiliar, ajudar você, mas a eficiência vai ser maior de alguém vivenciando o dia a dia da sua empresa. E aí você deve estar se perguntando, né, Cleito, tá, eu entendi que o treinamento, né, quando eu invisto isso e capacito alguém dentro da minha empresa, é mais vantajoso do que eu contratar alguém de fora. Eu entendi que é importante eu estar treinando a minha equipe de funcionários, mas como eu vou preparar um treinamento? Como que eu vou preparar esse treinamento de forma eficiente, de forma rápida e prática? Para isso, existem 4 passos, e eu quero te auxiliar agora para você montar esse seu treinamento, para que você possa colocar a mão na massa o quanto antes e treinar a sua equipe sem depender de terceiros. E aí, gente, o primeiro passo que você pode dar para preparar o treinamento para a sua equipe é fazendo uma análise da principal dificuldade que a sua empresa tem. Como é que você faz isso? Você pode perguntar para os seus funcionários, você pode chegar a cada um deles de forma individual, entender qual o motivo que ele está tendo dificuldade na hora de fazer um fechamento em si. Quando você entende qual é a dificuldade da sua empresa, você vai partir para o segundo passo, que é, de fato, definir o tema dentro do processo de vendas. O tema é amplo, mas qual é a fase que está tendo dificuldade? Se, por acaso, a dificuldade dele está sendo na abordagem, como é que eu posso treinar a abordagem? De que forma que eu posso ser mais eficiente? Quais são as técnicas que eu posso aplicar junto com o meu funcionário? O que eu conheço de abordagem? A dificuldade é de falar do produto. Estou falando muito sobre as características do produto e deixando de lado, por exemplo, a eficiência. Como é que você pode trabalhar e falar de forma eficiente sobre o produto? Como é que eu posso fazer um fechamento de vendas? Que muitas vezes o funcionário fica lá preso falando do produto, o cliente já disse o seu sim, e ele continua perdendo tempo. Você pode auxiliar o seu funcionário para que ele possa já trabalhar, de repente, qual é a forma de pagamento, fazer a pergunta direta para ir para o fechamento.
Então, são técnicas importantes que precisam ser trabalhadas dentro de um tema. A indicação que eu dou é que você pega algo específico e treine o seu funcionário. A partir do momento que ele está treinado, a partir do momento que ele está experiente, aí você vai para uma segunda fase. Então, definir o tema é extremamente fundamental. Se é a abordagem, como é que ele pode fazer uma abordagem de um produto A para um produto B, por exemplo? Se é a maneira de tratar o cliente, como é que ele pode tratar o cliente de uma forma adequada? Se é o fechamento, como é que eu posso ser mais rápido e eficiente? E assim por diante. O terceiro passo, pessoal, é o momento da aplicação do treinamento. Aqui é onde a maioria dos gestores ou da pessoa responsável que vai treinar a equipe tem muita dificuldade para realizar. Por que disso, né? Ou é por falta de conhecimento, de modos de aplicação, ou por não ter tempo. Né? O tempo é escasso, é aquela correria do dia a dia, está apagando incêndio, tem tantas tratativas, tantas situações para lidar no dia a dia, e acaba tendo essa dificuldade. Uma das coisas que eu fazia quando eu era gestor é que esses treinamentos, que podem, por exemplo, durar 30 minutos, porque como a gente definiu o tema, e o tema que for trabalhar, por exemplo, é abordagem, 30 minutos dá para você trabalhar estratégias de abordagem com o seu funcionário. E uma das coisas que eu fazia quando eu era gestor é realizar esses treinamentos sempre na parte da manhã. Meia hora, 30 minutos, eu fazia um mini treinamentos. E uma das coisas que eu gostava de utilizar era simulações, encenações. Como nós escolhíamos um tema, eu via a dificuldade deles escolher aquele tema, a gente encenava. Pessoal, vamos ensinar aqui uma abordagem para o seu cliente. Eles usavam a imaginação e faziam aquela abordagem. A partir daquele momento, nós fazíamos uma avaliação. Será que essa abordagem foi a abordagem mais eficiente? Será que foi a abordagem mais certa? Será que a abordagem que nós estamos fazendo, o cliente vai ficar feliz, vai se sentir à vontade para poder comprar e, de repente, até voltar à nossa loja? E aí as ideias ali fluíam, porque, normalmente, eles gostam de participar, eles gostam de ajudar, trazer ideias. Olha, às vezes eles relembram, né? Olha, eu fiz uma abordagem com o meu cliente, foi muito certo o que eu fiz com ele. Eu fiz essa abordagem X e deu certo com esse cliente. Legal. E será que se eu aplicar esse tipo de abordagem com os demais clientes, também vamos ter resultados positivos? Será que isso vai ser bom? Será que a gente vai ter resultados? Então, quando a gente faz essa encenação, eles acabam trazendo as respostas e até mesmo chegando a uma conclusão junto com você, que é gestor, ou você que está treinando o funcionário. Outras ideias que você pode aplicar é através de preparação de slides, que daí você tem que vir com as técnicas, preparar esse slide, é através de vídeos, né, alguns vídeos específicos, por exemplo, de vendas, ou um vídeo de trabalhar uma ferramenta específica. Você pode estar aplicando o teste com o seu funcionário. São algumas ideias que você pode estar ali colocando para aplicar junto com o seu funcionário os treinamentos para eles, né, para a transformação e a performance deles. E relembrando, né, pessoal, dentro das suas possibilidades, você aplica o treinamento da forma que você acredita que é mais eficiente, daquilo que você pode, que você acredita, que é possível para você. Então, você fazendo isso durante 20 minutos, 30 minutos por dia, ou durante a semana 2 vezes na semana, você vai estar muito além, né, à frente de muitas outras empresas que não dedicam, que não tiram esse tempo, que não têm esse cuidado. Então, o treinamento ele não precisa durar 8 horas, 10 horas. Como você definiu um tema específico, você pode trabalhar esse tema no dia. No outro dia, trabalha um outro tema. E assim vai. Quando você perceber, dentro de um certo período, você trabalhou todo o treinamento de vendas com seus funcionários dentro da realidade de vocês, de forma simples, prática, eficiente. Então, isso é possível, desde que você faça a sua programação dentro das suas possibilidades. Um quarto passo, que é extremamente fundamental para você trabalhar com seus funcionários, é o fechamento. Então, se você foi lá, aplicou o treinamento com o seu funcionário, você precisa fazer esse fechamento. O fechamento é eficiente, pessoal, para que você possa coletar deles um feedback. Como assim?
Quando eu aplicava o treinamento com os meus funcionários, eu perguntava para eles, pessoal, por que valeu a pena estarmos aqui nessa manhã hoje? E, normalmente, o que eles respondem são situações que marcaram para eles, que foram importantes para eles. E isso que é importante, eles vão aplicar. Então, essa coleta de feedback é extremamente importante. Então, não aplique um treinamento e esqueça de fazer o fechamento. Pelo contrário, você aplica o treinamento e faça esse fechamento. Então, quando você pergunta para eles o que marcou, por que foi importante estar aqui hoje, ou o que mais marcou você nesse treinamento de hoje, eles vão falar algo que foi útil para eles, que transformou, que trouxe transformação para eles. E tenha certeza que isso eles vão aplicar no dia a dia. Uma outra ideia para você fazer o fechamento, né, com chave de ouro, é você, no momento desse feedback, além de fazer a pergunta do que marcou, o que foi importante para eles, você também perguntar se ainda existe alguma dificuldade, se ficou alguma dúvida. Por quê? Se ficou uma dificuldade e o funcionário dizer, olha, eu tive dificuldade em relação a isso, ou ainda estou com dúvida em relação àquilo, você pode retomar isso no dia seguinte. Ou você pode estar convidando, conversando com esse teu funcionário no particular e auxiliando ele, ensinando ele, porque talvez é uma dúvida pontual. E é comum acontecer isso. Então, quando você pergunta para ele se houve essa dúvida, você vai também se tornar mais eficiente, fazer os alinhamentos, os ajustes com o seu funcionário. Além de você fazer o feedback, está aqui uma outra estratégia que é muito eficiente, que eu gostava muito de aplicar quando eu era gestor. É selar um compromisso com o meu funcionário em relação àquilo que nós estamos, né, aquele momento que nós estamos aprendendo, treinando. Como é que eu fazia isso? Quando eu estava encerrando a reunião, que era a última coisa que eu perguntava para eles gente, eu posso contar com vocês em relação à aplicação das técnicas? Normalmente, eles diziam que sim. Ele vai dizer que sim. Não, pode contar comigo. Legal. Aí que está a jogada. No dia seguinte, o que você pode fazer? A primeira coisa, quando você estiver reunido ali com a sua equipe, ou o seu funcionário, ou sua equipe de funcionários, você pode perguntar para eles, pessoal, como é que foi o dia anterior, aplicando as técnicas? Quem aqui conseguiu fechar vendas? Eles vão dizer, eu consegui. O que você utilizou para fechar as vendas? Eles vão compartilhar. É importante que todos possam falar neste momento, compartilhar o seu sucesso. Além de você perguntar o sucesso de vendas ou a estratégia que a pessoa utilizou, uma das coisas que você pode perguntar também é se alguém perdeu alguma venda. Esse momento é um momento delicado, que às vezes o funcionário não se sente à vontade de dizer que ele perdeu uma venda, que não conseguiu ser eficiente, mas você precisa tranquilizá-los, você precisa deixá-los à vontade. De que forma, gente? Compartilhe. É o momento de nós fazermos o alinhamento, é o momento de nós aprendermos juntos. E aí, normalmente, o funcionário ele começa a dizer, olha, eu perdi uma venda. Vamos entender por que você perdeu essa venda? Como é que você fez a abordagem? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? E juntos podermos ajudar, junto com os demais funcionários, ajudar aquele funcionário específico que está com a dificuldade ainda. Onde é que ele poderia ter trabalhado diferente? O que ele poderia ter feito de estratégias de forma mais assertivas? É uma conversa para que vocês possam ser eficientes. Após isso, você faz novamente um compromisso com eles. Vamos aplicar as técnicas no dia de hoje, pessoal? Vamos. Eles aplicam a técnica e no terceiro dia faz uma revisão. Você vai fazer isso até que todos estejam alinhados, aplicando as técnicas, proporcionando mais resultados, sendo mais assertivos, e com isso você conseguir alcançar os números, atingir as metas que você tem estipulado ali para a empresa. Em resumo, se você pôde observar e perceber, tudo é através da observação e diálogo. Montar o seu próprio treinamento, ele pode ser sim um grande desafio. Aquilo que eu disse anteriormente, desafio de tempo, o que eu posso aplicar, mas quando você tem essa liberdade, toma a liberdade de perguntar, de questionar, de se comunicar com o seu funcionário,
isso torna-se mais eficiente. E muitas vezes o gestor ele não precisa ter todas as respostas, mas quando ele trabalha isso junto com o seu funcionário, a partir daquele momento, essa técnica é a técnica ideal, sela esse compromisso com o funcionário e os resultados vão acontecer. Recapitulando, pessoal, para que você possa montar o seu treinamento, você precisa investigar, entender qual é a dificuldade dos seus funcionários, você precisa, no segundo passo, definir o tema, você precisa montar através de alguma técnica, e aí eu dei várias técnicas que pode ser desde a apresentação de slides, trechos de filmes, ou até mesmo fazendo simulações junto com os seus funcionários e juntos descobrir o melhor modelo para poder atender o seu cliente de forma eficiente. Quarto passo, que é extremamente fundamental, é pedir um feedback para saber se houve alguma dúvida, alguma dificuldade e selar esse compromisso junto com o seu funcionário. E todos os dias, até que tudo esteja alinhado, você está recapitulando, você pode estar treinando novamente aquela dificuldade específica que ainda precisa ser trabalhada junto com o seu funcionário. Essa é a maneira mais eficiente que eu tinha para acompanhar o meu funcionário e a performance dele. Cleito, existe alguma outra forma que eu possa estar utilizando para acompanhar a performance, para saber se de fato o meu funcionário está aplicando as técnicas que eu ensinei no dia a dia? Sim, existem outras técnicas. Mas isso eu entrego em outro vídeo, em outro momento. Espero que, através desse vídeo, eu possa ter ajudado, auxiliado você a montar o seu próprio treinamento de forma rápida, de forma eficiente, simples, mas que proporciona resultados para a sua empresa. E o meu convite para você que queira aprender ainda mais técnicas para poder estar treinando seus funcionários no dia a dia, é que você possa me seguir no Instagram. Eu vou deixar logo aqui abaixo o meu endereço para que você possa entrar, curtir, seguir e acompanhar todas as informações, todos os conteúdos que eu publico diariamente lá. Te espero lá.